fazer uma entrevista hoje com o professor Anchieta. Eu sou o professor Anchieta Santana, sou uruçuiense, formado em letras português, também formado em história e licenciado em linguística, né, e também em gestão educacional. Sou professor da rede municipal e estadual de ensino e também poeta e escritor, tem vários livros produzidos, né, em Uruçuí. Vamos falar um pouco sobre a história de Uruçuí. O que você sabe sobre a história de Uruçuí? Olha, a história de Uruçuí ela começa há 250 anos, né? Ainda no final do século XVIII, quando aqui se começa a perseguição aos índios que habitavam essa região, aos índios timbiras e acroás, e esses índios foram perseguidos, foram mortos, né? Outros foram escravizados. E depois a gente tem um longo período das pessoas começam a habitar essa região, começam a chegar fugitivos da seca nessa região, começam por aqui construir suas moradias, até o ponto de se tornar um povoado, se tornar uma vila. E essa vila, com a questão da navegação, com a chegada de vários outros moradores vindo de diversas regiões de outros estados e do Piauí, de outros municípios do Piauí, em 1922, a Assembleia Legislativa, devido ao crescimento, o movimento que se tinha aqui, com a navegação principalmente, a gente vai ter em 1902 a Assembleia Estadual do Piauí, criando o município de Uruçuí, através de uma lei de 1930, vai criar o município de Uruçuí em 7 de setembro, aliás, em 29 de junho de 1902, porque o município foi criado em junho de 1902, mas só foi instalado em 7 de setembro o município. Então é a partir daí que começa a nossa história, digamos, política, administrativa, de forma mais sistematizada. E em relação às pessoas de classe baixa, sempre tiveram seu direito na política? Olha, a política de Uruçuí, desde o princípio, né, desde os primeiros gestores, ou desde antes de Uruçuí passar a ser município, que quando Uruçuí não era município, mas tinha os representantes políticos na região, embora não eleito, mas indicado pelos governantes estaduais. Você tinha as representações políticas aqui, que representavam, digamos, o interesse do governo do estado, de deputados, de senadores do estado, apesar de não ser município ainda. E essas pessoas não eram pessoas de classe baixa, essas pessoas eram, digamos, a elite da época, eram os fazendeiros, eram os grandes comerciantes, como Rogério de Carvalho, como Justino Leite, Agostinho Leite, essas pessoas que eram, digamos, naquela época, a elite do município. E mesmo depois, quando você vai ter em 1902, quando vai ser instalado o município, que no dia da instalação do município, foi indicado, não foi eleito, foi indicado na reunião, em 7 de setembro de 1902, foi indicado o prefeito, foi indicado o vice, foi indicado os 5 vereadores, e foi indicado o delegado, o juiz de direito, ou seja, todos foram indicados nessa reunião de 1902. E nessa indicação, ou seja, as pessoas que foram indicadas não foram, digamos, as pessoas de classe média, mas eram aquelas pessoas consideradas de classe, digamos, média alta, que eram os comerciantes, que eram os fazendeiros. Por exemplo, o primeiro prefeito de Uruçuí vai ser o Rogério José de Carvalho, que na época ele não era coronel, né? O Rogério José de Carvalho vai ser indicado nessa reunião de 7 de setembro de 1902, ele vai ser indicado como prefeito de Uruçuí. Ou seja, quem é o Rogério Carvalho? Era um grande comerciante, era um grande fazendeiro da região, digamos, dos maiores fazendeiros da região. Então, assim, a classe média nunca foi, assim, digamos, representativa da política de Uruçuí. Sempre a elite dominante, ou as pessoas média alta, ou a elite do município, era quem de fato sempre esteve à frente da política, né? Seja em funções importantes, ou seja sendo eleito a vereadores, a prefeito, né? Durante todo o tempo, você pegar toda a história da política em Uruçuí, claro, você vai ter muita gente depois, ou até a época, sendo, digamos,
eleito, uma pessoa de classe média ou até de classe média baixa, mas é por uma situação atípica. No geral, as pessoas que são eleitas, que vão estar à frente da política, são as pessoas da classe média, digamos, média alta, né? E não só a classe média em si, né? E em relação à corrupção, tinha muita corrupção? Olha, existe com relação a essa temática da corrupção, a gente na política de Uruçuí, você tem existe muitas, digamos assim, muitas investigações, existem muitos processos instaurados, existem muitas análises que buscam comprovar essa situação de corrupção no meio da política uruçuiense, né? Existem muitos processos na justiça sendo instaurados, sendo estudados, sendo em andamento, digamos assim, mas você não tem assim comprovadamente, digamos assim, algo que venha determinar, que as pessoas cheguem muitas pessoas chegaram até a ser presas, por exemplo, prefeitos, ex-prefeitos, mas comprovadamente, ou seja, as pessoas julgadas, assim você não tem ainda na questão da política de Uruçuí, você tem esses indícios, essas investigações em andamento, né? Você conhece alguém aqui do município de Uruçuí que participou da Segunda Guerra Mundial ou alguma história? Olha, existem pessoas da região, existem pessoas que sei mais a história do que ter conhecido a pessoa. Até porque na época da Segunda Guerra Mundial, no caso, eu não era nem nascido ainda, né? Mas assim, meus avós contavam a história de pessoas de Uruçuí que foram convocados para participar da guerra e que chegaram aí e que outros fizeram algo para não ir, digamos assim, né? Pessoas que chegaram a quase que se matar, se esconder para não ir à Segunda Guerra Mundial, assim, mas assim, história detalhada de pessoas que foram para contar, que foram e retornaram, pessoas filhas de Uruçuí, não tem assim um relato bem completo, né, bem detalhado nesse caso. Você já ouviu algum relato sobre a coluna Prestes aqui de Uruçuí? Olha, a coluna Prestes, ela chegou em Uruçuí, ela entrou no Piauí, aliás, aqui na nossa região. Ela atravessou o rio, aqui no Paraíba, aqui foi a porta de entrada da coluna Prestes no Piauí. E quando a coluna Prestes ela veio para entrar no Piauí, Uruçuí quase que se transforma num palco, numa grande batalha, porque as tropas do governo do estado do Piauí enviaram vários policiais para cá, vários voluntários, quando eu falo vários, não são 10 nem 20, são 1000 voluntários para cá. Então você tinha aqui, calcula-se que aqui em Uruçuí tinha em torno de 1.200 homens só do Piauí para evitar que a coluna Prestes entrasse no Piauí. Porque a coluna Prestes também eram mais de 1000 homens a cavalos, armados de tudo quanto é tipo de arma, com fuzil, né, principalmente na época, né, que era o que eles tinham. Então quando eles chegaram... E quando eles souberam da notícia, quando o pessoal de Uruçuí souber da notícia que a coluna Prestes se aproximava da cidade, foi o que aconteceu. Todas as pessoas que moravam aqui, os habitantes de Uruçuí, foram se esconder no interior, levaram mantimento, levaram tudo que podia para ficar morando nas tocas ou no interior, na casa de vizinho. Até o prefeito, que era o Aristides Lima, fugiu da cidade. Foi se esconder também. Porque então o comércio ficou abandonado, as casas ficaram abandonadas. E quando a coluna Prestes chegou em Benedito Leite, que começaram a dar os primeiros tiros em Benedito Leite, o pessoal que estava em Uruçuí, para evitar que eles penetrassem no Piauí, fugiram. Não, por isso você não teve a batalha, porque o pessoal do Piauí fugiram, né, e muitos até se perderam, né, correndo no mato com medo, mas e terminou não tendo confronto. Aí foi o que aconteceu. Com a fuga dos piauienses, ficou livre para que a coluna Prestes penetrasse em Uruçuí. Então eles vieram a Uruçuí, entraram na cidade, saquearam o comércio para poder alimentar a tropa, né, que é muita gente, porque a tropa não era assim todo mundo
a cavalo e cavalo bonito, mas tinha gente a pés, tinha gente que morria na estrada durante as caminhadas, que eles andaram 28 mil léguas no Brasil inteiro, então muita gente morreu durante todo esse percurso, muita gente chegava adoentado, ou seja, tinha toda uma série de situações difíceis que a coluna também enfrentava. Então, quando ele chegava em cidade como Uruçuí, por exemplo, o que eles podiam pegar para alimentar a tropa de carne, de outras coisas, eles pegavam e alimentavam. Em Uruçuí, eles ficaram ali na igreja matriz, ali foi o QG deles, o quartel-general deles, eles ficaram lá, uma espécie de hospedagem, o tempo que eles ficaram aqui em Uruçuí. Aí depois daqui foram para Floriano, né? Então a passagem da coluna Prestes em Uruçuí quase que se transforma nessa grande batalha, porque seria o confronto do pessoal da coluna com os defensores do Piauí, no caso, tanto os policiais e voluntários. Tinha voluntário de Floriano, de várias cidades do Piauí, tinha voluntário aqui, por isso quase 1.000 homens, pelos cálculos do governo, tinha que Uruçuí. Isso durou mais ou menos quanto tempo? A chegada dele em Uruçuí foi coisa rápida, né? Não passou de 2 dias por aqui, né? Desde a chegada dele em Milito Leite, porque quando eles chegaram em Milito Leite, eles começaram a cavar trincheiras para se defender, não sei, porque eles também sabiam que o pessoal do governo estava aqui. Então, como começaram os primeiros disparos, eles já estavam preparados com trincheiras. Então, porque daqui também eles foram para o interior, quer dizer, a caminho de Floriano, porque naquela época você não tinha transporte, você não tinha carro, você não tinha estrada, tinha os carreiros que as pessoas viajavam, digamos assim, né? Estradas rústicas, as pessoas viajavam para poder chegar até Floriano. Então imagine, naquela época você daqui para Floriano a cavalo, né? Então era um longo percurso. Eles ficaram aqui o tempo. Então eles ficaram aqui o tempo suficiente para que que os animais descansassem, a tropa se alimentasse, para depois seguir, porque a intenção dele não era ficar no Piauí, a intenção dele é atacar Teresina, chegar até Teresina. Algo que eles não conseguiram. Aí as famílias que foram para o interior voltaram novamente? Voltaram, porque ficaram monitorando o próprio prefeito, que era o Herotides Lima, como eu falei, ele mandava alguém a cavalo para verificar de longe. Inclusive a própria família do Herotides Lima disse que eles vinham por cima do Morro da Cruz, porque de lá dava para ter uma visão da cidade, se de fato ainda tinha vestígio da tropa na cidade. Aí o pessoal começaram a retornar para tomar suas casas. Mas alguns comércios foram saqueados, e porque a cidade ficou deserta. Todo mundo desapareceu da cidade, escondeu da cidade. Imagina, nessa época você tinha de quase 2.000 pessoas morando na cidade, né? Morando na cidade. Então, todas essas pessoas foram para o interior, se esconderam no mato, foram para casa de parentes na zona rural, para se livrarem com medo, que ele não chamava a coluna Prestes, chamava os revoltosos, né? Que os mais velhos, meus avós sempre contavam essa história dos revoltosos, né? Depois que a gente começou a estudar, foi que a gente viu que o que ele chamava de revoltosos era, na realidade, a coluna Prestes, que é chamado Prestes porque é liderado pelo tenente, né? Luiz Carlos Prestes, né? O gaúcho Luiz Carlos Prestes. Por isso daí o nome, coluna Prestes. Ele era o líder da coluna, no caso. Depois disso, muitas pessoas daqui se migraram para outra cidade? Não, depois a partir dessa década, o Uruçuí vai passar muito tempo com a população praticamente estável, por exemplo. Porque você vai ter, por exemplo, o primeiro prefeito de Uruçuí, ele vai ficar no poder durante 14 anos. Ele vai ficar de 1902 até 1916. Em 1916 você vai ter um outro prefeito, que é o Thomas Pierce. Inclusive é o nome daquela rua dos Correios, Thomas Pierce, né? É inglês, ele era inglês, por isso daí o nome, né? Thomas Pierce. Né? Aí depois do Thomas Pierce você vai ter o Herotides Lima como prefeito. Aí o Herotides, uma coluna Prestes entrou aqui em dezembro de 25, então você vai ter ele sendo prefeito. Então vai ficar 3 mandatos, o Herotides Lima, no poder. Depois vai vir o Manuel Leal. Na sequência começa o período da ditadura de Getúlio Vargas. Você vai ter prefeitos sendo nomeados. Você vai ter vários prefeitos durante, digamos, 10 anos, 15 anos. Durante 15 anos você vai ter vários prefeitos, porque os prefeitos são nomeados. Você indicava um prefeito, não gostava, tirava, botava outro. Você não era eleito, era indicado. Então, você vai ter uma rotatividade de prefeito muito grande no período de 1929. Durante o período do Vargas, você vai ter uma rotatividade muito grande de gestores na frente do poder municipal de Uruçuí. Nessa rota, qual foi o que durou mais tempo?
Olha, o que durou mais, na realidade não dá nem para dizer assim detalhadamente o que teve mais tempo nessa questão aí da rotatividade, porque tinha pessoas, prefeitos que passavam um ano, mas tinha outros que passavam 3 meses, né? Por quê? Como era que era o processo? Quem indicava o prefeito era o interventor do estado do Piauí, ou seja, uma espécie de governador, interventor do estado do Piauí, que ficava em Teresina. Então ele que indicava quem eram os prefeitos. Se ele não gostasse das atitudes do gestor, ele mandava mudar imediatamente. Ou seja, não tinha... E era mudança imediata mesmo, não tinha questão de protelar, de adiar. Então você vai ter prefeito que vai passar 3 meses no poder, tira e bota outro, né? Então você vai ter prefeitos que vai ser nomeado, vai ser retirado, depois torna a voltar ao poder novamente. Então vai ter um revezamento entre José Cavalcante, José Luiz Cavalcante, você vai ter Mundico Carvalho, você vai ter o próprio Manuel Leal, você vai ter Oratides Lima sendo o primeiro interventor de Uruçuí. Então são vários, você vai ter Arthur Leodegário Mouzinho, que vai ser outro interventor do município de Uruçuí. Então são vários, Pedro Paulo também vai ser interventor de Uruçuí. Então são vários interventores num curto período de tempo que você vai ter. Aí o voto da população chegou quando? O voto da população você só vai ter, o primeiro prefeito eleito diretamente vai ser em 48, após o final da ditadura de Getúlio Vargas. Você vai ter o primeiro prefeito sendo eleito, a partir da eleição de 1948. Que é um voto ainda, digamos, direcionado, que é um voto que as pessoas votavam em quem o chefe político pedia para votar, né? Então, por isso você vai ter, durante muito tempo, as mesmas famílias sendo eleitas, né? Se você pegar a história política de Uruçuí, você vai ter só 2 ou 3 pessoas dentro da cidade até hoje, administrando a cidade. Então, praticamente as mesmas pessoas, né? Você vai ter durante muito tempo aí família Rogério Carvalho. Rogério Carvalho, como eu falei, foi o primeiro prefeito de Uruçuí. Naquela época não era chamado prefeito, era chamado intendente. E o vereador não era chamado vereador, era chamado conselheiro municipal. A Câmara era o Conselho Municipal, né, naquela época chamava. Depois que mudou essa denominação para a Câmara Municipal, mas antes era Conselho Municipal. Aí você vai ter aí as pessoas perdurando durante um tempo na política. Para você ter uma ideia, hoje, quer dizer, o presidente da Câmara hoje é neto do primeiro prefeito de Uruçuí, neto do Rogério Carvalho, né, o Stanley no caso, né. Então você vai ter praticamente 2 ou 3 famílias no máximo dominando a política durante toda a história de Uruçuí, né, toda a emancipação política até hoje, né, no caso. Enfim, em nome de toda a equipe, eu quero lhe agradecer pela entrevista e por ter aceitado o convite. Tudo bem, estamos à disposição, sempre que for para falar da história do nosso município, da cultura, a gente está sempre, a gente puder, a gente está aqui para contribuir. Obrigado.